Estamos de volta ao vivo. No começo do mês, disse Jair Bolsonaro, uma pessoa com HIV é uma despesa para todos aqui no Brasil. Implícito na fala do presidente fica o entendimento de saúde como uma despesa e não um direito da população. O Programa Brasileiro de Enfrentamento ao HIV e à AIDS foi, durante muitos anos, referência em todo o mundo. No entanto, agora, segundo ativistas, profissionais da saúde e pesquisadores, o que se vê é um desmonte de políticas públicas por parte do governo federal. Esse é o nosso assunto hoje aqui no estúdio. A convite do Fundo Brasil de Direitos Humanos, estamos com Genice Pizão, uma das fundadoras do Movimento Nacional de Mulheres Positivas, e Débora Borges, que é gerente de relacionamento com a sociedade do Fundo Brasil de Direitos Humanos. Sejam bem-vindas. Muito obrigada pela presença. Genice, primeiro, qual o impacto de uma fala dessa vinda do presidente? Uma fala desastrosa, né, Thalita? Uma fala infeliz, né? Mais uma fala infeliz que a gente ouve, e para nós que vivemos com HIV é uma questão muito complexa, né? Se a gente imagina que nós vivemos quase 40 anos de epidemia, né? Então você escuta frases como essa de quem? Não é de uma pessoa que não tem, é uma pessoa que representa um país. Sim. Né? E nós temos hoje, por exemplo, mais ou menos 900 mil pessoas que uma estimativa de pessoas com HIV. Dessas 900 mil pessoas, nós temos 634 mil pessoas que fazem uso do tratamento antirretroviral. Qual é o custo desse tratamento? É um custo tão pequeno, se você imaginar que se a pessoa não trata da sua saúde, ela vai adoecer e o custo vai ser muito maior. Sim. Então, custo de internação, custo de outros medicamentos, custo social. A pessoa vai faltar no emprego, a pessoa vai perder o emprego, famílias se desestruturam, né? Crianças sem um chefe da família estruturado, pessoas morrendo. Eu tenho informação muito triste de que o número de pessoas em sofrimento, que vivem com HIV, que ficaram em sofrimento, escutando essa fala, né? São pessoas que falam, mas como é que eu vou viver? Como é que eu vou tomar meus antirretrovirais? Então, imagine isso para o impacto da sua saúde mental, é uma bobagem, é uma destruição, e para o seu impacto para a sua saúde física, né? Então, assim, a gente vê que é uma desconstrução do melhor programa de AIDS que sempre existe, que nós fomos referência, né? Uma desconstrução. Como isso soa no senso comum? Porque muito do que eu li sobre os programas falam em solidariedade, como é importante a solidariedade. E daí você diz uma coisa dessas, no senso comum isso pega mal. E daí quem vai sofrer é quem vive com isso. Por exemplo, até para a questão de prevenção, né? Prevenção, por exemplo, não se fala em prevenção, né? O Estado não está preocupado com prevenção. Sim. Né? E outras coisas que é uma desconstrução. Então, você vê que isso vai impactar você estimular as pessoas a não se prevenirem, né? É uma mão dupla que só desconstrói tudo que a gente luta tanto para construir, né? E eu venho de um movimento de mulheres, né? O Movimento Nacional das Cidadãs Positivas, né? Sim. E a gente escuta as mulheres falando nesse Brasil afora como isso impactou a vida dela, né? No seu trabalho, na sua unidade de saúde, onde ela pega medicamento, todo mundo sem saber de que lado vai. Nós que somos ativistas, eu escuto isso, eu não fico triste, eu fico com raiva, né? Imagine uma pessoa que deveria representar a população, que deveria pensar em políticas públicas de saúde, ele desconstrói. Né? Então, é uma tristeza, Vocês têm notícias de problemas no fornecimento de remédios para essa população? Então, esse é um outro problema, Thalita, que a gente tem enfrentado. Na verdade, a gente tem enfrentado desde 2016, que começa um desmonte sistemático do Sistema Único de Saúde. Né? O Sistema Único de Saúde que foi construído pela população desde a Constituição de 88, que não foi uma coisa dada por ninguém. Foi um grupo de pessoas, a população que se organiza para lutar pelo Sistema Único de Saúde. E a gente tem o melhor Sistema Único de Saúde do mundo, que está sendo destruído, estão tentando destruir, né? Sim.
Então, a gente vê o quanto isso impacta na saúde das pessoas que têm alguma doença. Não só na vida de nós, portadores do vírus HIV, de outras doenças também. Mas eu falo dessa qualidade de mulher que vive com HIV, que usa os antirretrovirais. Gente, nós temos a falta de medicamento, o fracionamento desses medicamentos constantes. Né? Eu tenho histórias de mulheres da região norte que demoram 20 dias para chegar numa cidade, no centro de distribuição, e eles dão medicamento para 30 dias. Você imagina para quem mora tão distante tendo medicamento para 30 dias? Sim. Né? Eu tive, por exemplo, no interior do estado de São Paulo. O estado de São Paulo, para a gente, é uma referência de bom atendimento. Mas era quando? Né? Até quando? Nós vimos no estado de São Paulo distribuindo medicamentos para 5 dias. Então, você imagina você que tem o seu emprego, né, nessa crise enorme de desemprego. Você falta no trabalho, pede para sair mais cedo ou chegar mais tarde para pegar o teu medicamento. Você vai falar isso para o teu patrão? Você está indo pegar medicamento para o seu vírus HIV? E o medo do desemprego? E o medo da própria segregação dentro do seu trabalho? Porque o Estado esqueceu de trazer essa discussão, né? A discriminação continua, nós temos 40 anos de epidemia, mas a discriminação está aí. As pessoas têm um certo pavor de se mostrar enquanto vivendo com HIV. Sim. Isso é muito cruel, né? E essa falha na distribuição dos antirretrovirais também é uma coisa que vai destruindo, inclusive, qualquer trabalho de prevenção que a gente comece a fazer, né? Claro. Além dessa questão do abastecimento dos remédios, há uma crítica também em relação ao fechamento de centros de testagem e aconselhamento, que é onde, de fato, a população podia fazer gratuitamente esse teste para detectar o vírus do HIV e receber orientações e encaminhamento. Então, assim, são várias ações, várias políticas de realmente desmontar o que é SUS e o que é o atendimento para essas pessoas. Então, isso é um outro ponto que a gente está sempre falando e levantando. Aquele programa que era o ideário nosso, era o exemplo para o mundo todo, está sendo desmontado. Sim. Então, por exemplo, o centro de testagem, que é tão importante para você fazer um diagnóstico precoce, para você começar o tratamento, para atingir metas, por exemplo, para diminuir a possibilidade de novas infecções, está diminuindo, estão tirando, estão fechando, estão dificultando o acesso. Né? Ou então estão colocando horários reduzidos. Sim. Né? Nós atendemos na parte da manhã, à tarde ninguém faz testagem. Né? A gente está falando de um Brasil, né? De regiões diferentes, com necessidades diferentes, com realidades diferentes. Então, é muito difícil você ver isso e ficar calma. Aqui ninguém fica calma. Eu não fico calma, né, quando eu vejo isso. Você percebe que é intencional tudo isso? Sim. E por quê? Então, eu vejo, Thalita, faz parte de um pacote eu diria assim, a caixinha de Pandora sendo aberta e cada hora sai uma maldade diferente, mas todas muito parecidas, né? Sim. Quando o senhor presidente disse que portador do vírus HIV é só despesa, ele esqueceu, por exemplo, que existe uma política para tratar essas pessoas. Não é assim, pá. Né? Então, existe uma política pública construída para tratar essas pessoas. Então, quando ele fala isso, ele desconstrói essa política. Né? Imediatamente, né, a Confederação Nacional das Indústrias começa a questionar a estabilidade, que a gente coloca sempre entre aspas, porque na prática essa estabilidade às vezes não funciona, às vezes não funciona, né? Já começa a questionar por que tem que ter estabilidade as pessoas portadoras do vírus HIV? Mas porque, de alguma forma, a CNI se sente avalizada por uma fala do presidente. Claro, faz parte desse pacote, sim, né? Então, assim, não é só uma pessoa falando bobagem, né? É uma pessoa falando bobagem representando um grupo de pessoas que estão querendo tirar direitos do povo, direitos garantidos, direitos adquiridos desse povo, sim, né? Dessa população. E quando eu falo de portadores do vírus HIV, eu estou falando de toda uma população que acessa o SUS. E quem que acessa o SUS? Os grandes industriais? Não. Quem acessa o SUS é a classe mais
pobre, a classe média, né? Que sabe que o SUS atende. Ah, não, o SUS demora o atendimento. Também tento fazer essa desconstrução, né? Ah, mas o SUS é horrível, demora. Demora por quê? Porque tem muita gente que está sendo desmantelado, né? Se tivesse um SUS minimamente de qualidade, ele não ia demorar o atendimento. E mesmo assim, quando a gente precisa de um SUS que atenda num setor mais elaborado de saúde, você tem um SUS de qualidade. O nó nosso do SUS, o nó nosso é horrível, né? Mas o grande problema do SUS é na atenção básica. Sim. Com esse desmonte que você fala do centro de testagem, das unidades básicas de saúde, né? É a porta de entrada do SUS. E aí vai impactar numa série de outras coisas, né? Voltando para esse âmbito de criação de políticas públicas, enfim, que realmente existe um departamento do Ministério da Saúde que era responsável por isso, né, pelas essas ações de prevenção e combate ao vírus HIV e AIDS. E daí, em 2019, no meio de 2019, esse departamento foi rebaixado para uma coordenadoria, que além de tratar da HIV e AIDS, agora colocaram também tuberculose e hanseníase. Então, assim, é uma coordenadoria que, com a mesma verba que tinha antes, agora passa a ter um leque muito maior de doenças para lidar. Causa impacto também. Claro. Thalita, eu vou um pouquinho antes. Nós tínhamos um programa nacional de infecções IST, infecções sexualmente transmissíveis, HIV e AIDS. Juntou com as hepatites virais, mas também tem a ver, porque tem uma conversa entre hepatites virais, HIV, mesmo método mesma forma de infecção, então dá para a gente trabalhar junto, mesmo porque na infecção do HIV você tem infecções, co-infecções que a gente chama. Isso já começou a partir de 2017. Desmonta um programa, vira um departamento. Né? Um programa enorme, vira uma coisa pequena. E um programa que era referência, era exemplo para outros países. Né? Sim. E agora, o ano passado, que foi a facada, que eu acho que a facada é uma das facadas finais, né? Vira um saco de gato, né? Então, você trata pessoas com HIV, pessoas com AIDS, pessoas com hanseníase, tuberculose, hepatites virais, então, formas diferentes de infecção, tratamentos diferentes. Então, assim, é uma coisa, eu diria, é o samba do crioulo doido, né? Porque você vai tratar o quê, né? Vai tratar tudo. E, ao mesmo tempo, não trata nada, porque, na verdade, é o segundo carnaval agora de gestão Bolsonaro sem nenhum programa de combate e prevenção a doenças sexualmente transmissíveis. Então, Thalita, esse é o outro nó. Como é que você vai tratar a infecção sexualmente transmissível sem falar de prevenção? E não é uma prevenção que vai te dar, uma prevenção que provoque medo, porque o medo não ajudou nada, nunca, em nenhum momento da história, quando você fala de saúde e prevenção. Você tem que dar, o enfoque de campanhas tem que ser o enfoque da consciência, né? Das possibilidades de prevenção que existe atualmente. Porque até então, nós tínhamos, existem, né, a gente chama de mandala da prevenção. São várias formas de prevenção. Não é só o uso da camisinha, é a testagem, estão fechando o centro de testagem. Sim. A disponibilização de camisinhas masculinas e femininas, reduzir a quantidade de distribuição. A camisinha feminina, por exemplo, que é uma coisa específica da mulher, nós tínhamos uma camisinha de borracha nitrílica, ótima, maravilhosa, que funcionava, que era mais uma possibilidade de prevenção, de autocuidado da mulher. E, né, com o seu parceiro, com a sua parceira. Aí inventaram uma nova camisinha, compraram um estoque de camisinha que só serve, que parece uma buchinha de lavar panela, não deve ser, né? Porque ela é uma coisa grande, sim, uma coisa feia, uma coisa que é feita de um material que irrita as mucosas e ninguém vai usar aquilo. É para não usar mesmo. Eu acho que não. Então, o estoque está lá grande, enorme, e eu não sei para que serve. Porque, assim, se você levanta aquela camisinha, qualquer pessoa foge. Eu, por exemplo, o que eu vou fazer com isso, né? Muito, muito horrível. E, além disso, ela é fisicamente irritante. Então, assim, não serve para nada. Sim. Existe hoje também a PrEP e a PEP como forma de prevenção. Mas você tem que ter o quê? Testagem, você tem que ter programas abertos para que você possa buscar a tua PrEP, possa fazer seus exames.
A gente tem relatos de, por exemplo, exames para soro positivo que demora 40 dias para sair o resultado ou mais. E não era assim? Claro que não. Exames você tem que ter agilidade para, Claro. inclusive, diagnosticar e já tratar. Sim. Hoje em dia você não tem isso, você tem uma demora muito grande nesse Brasil afora, né? Quero passar a palavra para o Fundo Brasil. Débora, por que organizações são tão importantes para lidar com esse tipo de público e nesse tipo de problemática que a gente colocou aqui? Eu acho que, para além dessa, né, mas fiquei muito tocada com a fala da Janice, quando ela fala que o SUS foi uma conquista, que esse programa foi uma conquista. Eu acho que isso traduz muito o que o Fundo sempre tenta falar, né, tentando um diálogo de sociedade, dizer é importantíssima a ação de movimentos como o Movimento Nacional de Mulheres Positivas, como outros movimentos da nossa sociedade, enfrentando questões de racismo, questões de violência contra povos indígenas, enfim, questões de violência contra a população LGBTI+, os mais diversos tipos de violações de direitos humanos. Quem está na base fazendo essa luta e fazendo esse enfrentamento é que garante, se não a conquista de novos direitos, pelo menos barrar essa série de retrocessos, perda, né, que a gente está enfrentando. Então, eu acho que é muito bom ver a própria Janice contando o que é esse trabalho e o que é essa luta e o que isso pode representar em termos de avanços ou perdas de direitos. Você sabe me dizer se no fundo, por exemplo, tinham mais organizações que lidam com esse tipo de situação, né, menos organizações no passado do que agora, ou estão procurando mais o fundo por conta de uma falta de financiamento de outro tipo? Ainda não, acho que porque está muito recente essas mudanças em alguma medida, e o principal mecanismo do fundo de apoio a organizações sociais, a movimentos sociais, é via o edital geral, que inclusive está com inscrição aberta, depois a gente pode falar um pouquinho dele, mas é via edital geral. Esse edital acontece anualmente, então o último a gente lançou em dezembro desse ano passado, 2019, e o anterior, dezembro de 2018. Então, assim, a expectativa é que agora pode ser que a gente encontre mais propostas e mais organizações que estejam numa luta direta contra a violência de Estado, né, que a gente fala que são as violações de direito que são pela ação ou pela omissão do Estado. Então, isso, lógico, agora tem uma expectativa muito grande de que isso venha, porque a gente tem relato das organizações que esse cerco está cada vez mais fechando sobre elas, né, por conta em vários disso aspectos. Tudo que a própria Janice relata aqui, né? Sim. Olha só, nós estamos com Veriano Terto, que é vice-presidente da Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS, que é integrante também do Conselho Consultivo do Fundo Brasil. É com ele que a gente conversa agora ao vivo. Tudo bom, Veriano? Seja muito bem-vindo aqui no Bom para Todos. Tudo bem, boa tarde, pessoal. Boa tarde. Veriano, você coloca que é uma relação direta do HIV, da AIDS, com desigualdade social, pobreza, falta de acesso a direitos básicos. E a gente está num momento de que esses riscos são enormes de piora dessas situações. A desigualdade, por exemplo, esse abismo está se aprofundando, está se alargando. Então, assim, de fato, quais os riscos nessa situação de você parar com um programa de prevenção, de você não ouvir falar de prevenção e combate? O que a gente está sofrendo? Então, essa questão da desigualdade muitas vezes na questão da desigualdade do acesso, né? O acesso à informação, o acesso a serviços médicos, né, que ajudam na prevenção, como, por exemplo, o tratamento de DSTs, também a dificuldade no acesso à educação, né? Tudo isso vai facilitando a disseminação do HIV. Então, acho que na desigualdade é isso. A gente fala que a AIDS não é tanto uma doença da pobreza enquanto falta de dinheiro, mas da pobreza enquanto efeito da desigualdade social. Ela se concentra basicamente, como outras doenças contagiosas, também nos bolsões de pobreza das grandes cidades, que não são lugares exatamente pobres, mas lugares muito desiguais, onde essa desigualdade se reflete na falta de acesso a serviços, à informação,
à educação, a insumo de prevenção, a lugares onde se possa conversar, falar, né, que aí a gente chamaria a parte mais até de educação, e o resultado sempre é uma piora em condições de saúde. Você vê Então, também uma... uhum. Você vê também uma desconstrução proposital de políticas públicas nessa área? Eu acho que a desconstrução das políticas de AIDS, eu acho até que elas não estão tão aceleradas como vemos em outros setores. Vamos dizer assim, as maldades na saúde, elas ainda estão começando a acontecer, enquanto que as maldades em outros campos sociais já estão bem adiantadas. Vide a questão do clima, vide a questão dos indígenas. Então, mas ela está dentro desse mesmo bojo, né, de desconstrução de políticas sociais como um todo, e o pior, de descolamento das políticas sociais, das que sobrevivem, da questão dos direitos humanos. Quer dizer, tudo se transforma quase, a ideia é transformar como se fosse uma questão técnica, né? Ah, não, tem remédio ou tem vacina. Quando a gente sabe para as pessoas tomarem um remédio, tomarem uma vacina, é preciso ter também condições sociais, condições econômicas para que as pessoas tenham acesso a isso. E ser tratado como um direito, né? O princípio básico é o direito humano à vida, o direito à saúde, que tem que ser respeitado. A gente comentava no início do programa sobre a fala de Bolsonaro em relação a ser uma despesa. E daí a própria Janice falou sobre impactos na saúde mental, que são muito grandes. Então a gente fala sobre tratamento, sobre a medicação, mas tem também esse impacto na saúde mental da pessoa que vive com HIV. Sim, porque, antes de mais nada, é uma fala deselegante, é uma fala cruel, né? Como nós temos amigos que, inclusive, gravaram depoimentos em leitos de hospital, né? Mostrando, imagina, para uma pessoa doente, depois de ter pago durante toda uma vida seus impostos, né? Ter cumprido com seus deveres de cidadão, na hora de receber um direito, ele é tratado como uma despesa. Então, isso é uma fala onde se evidencia esse descolamento da política social da questão dos direitos humanos. Ou seja, não é a pessoa está ali, não é um direito dela. Isso está garantido na Constituição, né? Isso está garantido por declarações universais, Declaração Universal de Direitos Humanos, entre outras resoluções internacionais das quais o Brasil é signatário, e a pessoa é tratada como se fosse um problema numérico, de um número, uma despesa, um gasto. Então, quer dizer, é ofensivo para o direito humano, ele é ofensivo enquanto violência à cidadania, né, de não ver ali o cidadão. Então, é isso, cada vez mais vai se descolando essa ideia da política social de um horizonte de direitos humanos, o que é péssimo, né? Eu queria saber de você. Abre o caminho para toda uma série de outras violações também. Queria saber de você e da Janice como vocês viram a apresentação dessa política de abstinência sexual e como isso interfere no combate à AIDS. Olha, a questão de abstinência sexual, por exemplo, como a gente vê no caso de Uganda, né, as pessoas dizem assim, mas em Uganda deu certo. Olha, deu certo o que deu certo? Em termos. Porque o grande receio é que sempre quando se estabelecem essas políticas baseadas ou orientadas por abstinência, se caminha para o lado do autoritarismo, né? Uganda é um país que tem uma ditadura há 86 anos, mas nessa hora, né, as pessoas que defendem a abstinência, né, elas dizem, é um bom exemplo para cumprir, né? Quer dizer, na esteira, né, ela está dentro, ela justifica uma ditadura, né, como no caso de Uganda, ela serviu de esteira, vamos dizer assim, de caminho, pavimentou um caminho também que resultou na aprovação da pena de morte para homossexuais há pouco tempo. Quer dizer, não é por isso que o pessoal da sociedade civil organizada, os setores progressistas criticam, porque as experiências no mundo mostram que esse tipo de política, mesmo que eles digam, não é somente abstinência, vamos trabalhar com outras questões também,
mas junto disso sempre vem acoplado vieses muito autoritários, né, justificativa para pensamentos totalitaristas, que não são sempre muito ruins quando a gente coloca para a saúde pública, né? Então, essa é uma questão. Depois, são ideias muitamente que reforçam, estão fundamentadas em valores religiosos muito conservadores, e por mais que se diga, mas também então vamos falar de outros métodos também, não vamos continuar falando de camisinha, isso aqui, mas reforça os valores religiosos. A gente não sabe como isso cai na população, que já é muito conservadora, né? Então, isso pode ajudar a impedir essa mesma população de ter acesso às informações baseadas em evidências científicas e que são as informações que efetivamente vão ajudar na prevenção, né? Sim. Então, esse é o medo. E aí é uma violação de direito humano também, porque a violação do direito à informação é também muito grave, né? As pessoas têm direito a aceder às informações científicas, às informações baseadas nas evidências científicas, para que elas tomem suas decisões que sejam racionais e autônomas. Claro. Quero ouvir a Janice também sobre isso, porque quando a gente fala dessa política de abstinência sexual, ela pega, parece que tem um foco na mulher. Ah, sim. Né? Ah, sim. Para mim, isso é muito claro. Para o nosso movimento, isso é muito claro. E isso que o Veriano disse é muito rico, né? Porque quando a gente fala em abstinência, a gente está falando que alguém vai decidir o que eu devo fazer com o meu corpo. O corpo é meu, não é? E a gente sabe, cientificamente falando, não é a abstinência que protege alguém de novas infecções. Sim. Você pode ter vários parceiros e se você está se protegendo, você não se infecta. Você pode ter um parceiro sem proteção, você se infecta. Então, não é abstinência. E essa abstinência colocada tem um caráter religioso. Então, se você vai no início da epidemia de AIDS, a Igreja Católica também veio dizendo que você não pode usar camisinha. A gente estava numa epidemia de AIDS mundial, não é? Se falando para não usar camisinha, que era o único método que a gente sabia que nos protegeria de AIDS, não é? Então, as famílias católicas, você não se usa camisinha, você está só... Não é isso que te protege de AIDS. Tanto é que o Papa depois pediu desculpa. Mas quantas pessoas não se infectaram através dessa política, né? Foi responsável ali? Então veja você. E aí a gente percebe, ele deu o exemplo desse país africano, onde o totalitarismo causou vítimas, porque desrespeitou o direito das pessoas. Então, isso é claro para a gente. O fascismo faz mal à saúde. O fascismo provoca morte, né? Então, a gente tem que sair dessa posição e pensar em direitos, né? E outras formas de você falar de prevenção. Não é a abstinência que vai te salvar. Sim. Veriano, qual o caminho que você apontaria para lidar com essa temática no governo atual? É retomar o que era o programa nacional, que era exitoso, que era referência? O que fazer? Olha, uma reivindicação nossa do movimento social de AIDS é colocar de volta a sigla AIDS no nome do departamento, né? Nós entendemos essa retirada do nome como um silenciamento da própria política, né? Além do efeito desmobilizador, né? Então, isso é uma reivindicação nossa, até porque nós sabemos que, ao nomearmos a AIDS, a TB, a hepatite, é uma forma de colocar nome nas coisas e, portanto, contribuir para uma maior mobilização. Então, esse é um ponto importante. Depois, eu acho que nós temos que, enquanto sociedade civil, enquanto sociedade brasileira, não perder do horizonte que a nossa saúde é um direito, né? É um direito conquistado, garantido na Constituição. Saúde se resolve, sim, por soluções técnicas, com medicamento, com vacinas, mas também, para que isso aconteça, há um caminho anterior, né, que está relacionado à pesquisa, à mobilização, ao engajamento de pessoas e setores para que a gente consiga, muitas vezes, alcançar um insumo ou um programa.
né? Os medicamentos de AIDS, eles não foram descobertos na ciência simplesmente pelo trabalho de cientistas, né? Teve também muita pressão, muita discussão de ativistas, das comunidades, para que se conseguissem chegar a tratamentos ideais que hoje em dia trazem bons resultados. Nosso acesso a medicamentos ele é universal porque houve uma mobilização da sociedade brasileira, dos pacientes, dos familiares, dos setores de juristas, de gestores, de cientistas, para que a gente conseguisse, em 1996, essa Lei 9313, que até hoje é o que nos garante um acesso universal e conseguimos mais de 50% de redução na taxa de mortalidade no país com apenas 5 anos de implementação dessa lei. Quer dizer, é muito importante manter a mobilização, é muito importante manter essa perspectiva de direitos. Então, nós temos que resistir, né, estar juntos, quer dizer, a pauta da saúde ela tem que estar junta com a pauta das mulheres, com a pauta dos indígenas, com a pauta do movimento negro, do movimento gay, quer dizer, buscar cada vez mais essa transversalidade e estarmos unidos em torno de denominadores comuns. E um deles são os direitos humanos, o outro é a tolerância, o outro é a justiça social, né? Então, é essa união que nós precisamos nesse momento, sim, frente a esse desmantelamento das nossas políticas sociais. Veriano, muito obrigada pela sua participação. Tá ok, muito obrigado aí a vocês. Um abraço aí para a Débora, Janice e para ti também. Um abraço, até mais. Tá bom? Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Vamos para todos fazer agora um rápido intervalo, fica por aí, a gente já volta. Até já. Deixa eu ver se tem. Espera aí. Oi, deixa eu pegar aqui, pessoal. O Ricardo Almeida está com a gente, falou Força Petroleiros. Namara Stucci, boa tarde. O Fernando Gregório, que está sempre aqui, ele falou assim, a grande mídia não está divulgando a greve dos petroleiros, não explica as razões da paralisação. Quando começar a faltar combustível e gás, vão rotular os petroleiros de vilões. É a narrativa que a gente estava comentando com o Plínio, de fato. Paulo Pamplona, boa tarde, amigos da TVT. Deise Antônia, parabéns, TVT. Regiane Ivanovitz, que é de Campinas. O Luiz Carlos diz total apoio aos petroleiros. O Gerson, da Conceição, falou Mato Grosso ligado na TVT, que bacana. Anne Portela, na fala do presidente é visível a intenção de levantar o preconceito e o ódio com pessoas com HIV. Tanto que ele tocou no termo como se houvesse uma única forma de contágio. Estamos de volta ao vivo com Bom para Todos aqui na TVT. Janice, quero voltar direto com você. Tem uma fala sua num perfil que eu vi que diz que você diz, na verdade, que o maior ganho das mulheres nos anos do movimento foi a consciência de que tem de lutar para conseguir o que querem. E daí te perguntaram o que faltou conquistar. E daí você disse que é um atendimento médico específico. Porque nós menstruamos, engravidamos, temos menopausa e é preciso investir em estudo sobre, por exemplo, efeitos colaterais das drogas antirretrovirais no nosso corpo. Esses estudos não existem? Por que não é feita essa segmentação? Então, as pesquisas dos medicamentos foram feitas em corpos masculinos. Sim. Tinha pressa de se descobrir caminhos para a gente ter saúde, tá? Mas é o mesmo medicamento que é dado para uma pessoa de 80 quilos, é dado para uma mulher de 40. Então, alguma coisa não está legal, né? Sim. E aí, o que a gente tem escutado relatos, nós temos os efeitos colaterais dos antirretrovirais no corpo feminino é mais acentuado.
É claro, a gente está tomando uma dose de remédio que é para um Muito corpo maior. né, maior. Nós temos hormônios diferentes, nós temos experiências diferentes de vida e fisiológicos também, que isso tem que ser olhado com atenção. E a ciência precisa olhar isso com atenção. Na verdade, o ser mulher já traz uma carga de desigualdade né, no olhar, né, que isso vai provocar uma mudança no nosso perfil fisiológico. Então, a gente tem que pensar isso. E o que a gente tem falado, isso desde o início do Movimento das Cidadãs, que foi criado em 2004, que nós somos mulheres com corpos femininos usando medicamento que não foi pensado para a gente. Sim. Né? Então, a gente está sempre levantando essa questão, que é importante ter esse olhar. E, além disso, nós temos filhos, né? A gente tem a questão da transmissão vertical, que é uma questão que tem que ser olhada com atenção. São Paulo, por exemplo, foi a primeira cidade grande que consegue reduzir a transmissão vertical, que é a transmissão durante a gestação. Sim. E que é feito com um exame de pré-natal e os cuidados, não precisa ter muita coisa. Então, a gente tem que cuidar da gente, cuidar de nossos filhos, cuidar de nossos maridos então, a gente sente essa falta. Genice, né? Se essa questão está sendo debatida há tanto tempo, por que não avançou, não teve avanço nessa pesquisa? Existe o interesse da indústria farmacêutica ou não? Então, Thalita, a gente não vê tanto interesse na indústria farmacêutica em pensar em corpos femininos. Então, isso é uma questão que a gente está sempre levantando. E não é possível que ninguém tenha pensado nisso. Né? Então, isso impacta. No mundo, nós somos 17 milhões de mulheres vivendo com HIV, 17 milhões. E por que a gente é mais vulnerável? Porque tem toda uma construção social que nos vulnerabiliza. Né? A questão racial, por exemplo, que Veriano traz, é uma coisa que modifica a forma de se viver a epidemia. Uma mulher preta, por exemplo, sofre o preconceito e a discriminação muito mais acentuado que uma outra mulher. Sim. Né? Isso impacta na sua saúde, impacta no seu diagnóstico, impacta no processo de prevenção. Né? Então, as coisas não ficam assim soltas. Né? Existe a violência social, a violência física e a violência patrimonial também que as mulheres sofrem. Né? Isso tudo vai impactar na qualidade da nossa saúde. As mulheres morrem. Né? As mulheres têm mais câncer virais do que a mesma população. Mulher com HIV e mulher sem HIV, a mulher com HIV tem mais câncer viral. Por que isso? Né? Alguma coisa está... Não há uma relação direta hoje em dia com os antirretrovirais. Então, ninguém levanta essa questão. Né? Então, eu não sou cientista, eu sou uma mulher do movimento social, eu sou uma mulher que vive com HIV e eu escuto mulheres falando. Sim. E tem esse relato. Então, isso existe. Agora, quem vai definir é quem faz essa pesquisa, né? Eu tenho uma pergunta aqui, olha, da Débora Rodrigues. Ela pergunta quais são os cuidados de um casal em um relacionamento fixo, quais os cuidados que eles devem ter quando apenas um dos dois convive com o vírus HIV? Olha, hoje em dia está muito tranquilo essa convivência que a gente chama de casais soro diferentes. Né? Então, se você faz um tratamento, o homem ou a mulher, com os antirretrovirais, que não pode ter falha, que tem que estar sempre disponível para você, que você tem uma carga viral indetectável, a possibilidade de você infectar o parceiro não existe, é 0%. Então, por exemplo, se eu tenho um marido e eu faço um tratamento, minha carga viral é indetectável, eu estou há mais um ano sem nenhuma doença do quadro da AIDS, eu posso me relacionar sem preservativo. Então, olha, minha vida fica comum, fica fácil. Sim. Né? Então, é possível você viver com um parceiro soro diferente. E viver com saúde, viver com alegria. Porque, assim, viver com HIV pode ser uma vida muito feliz, uma vida muito normal. Mas se a gente consegue tirar todos esses fatores que nos vulnerabilizam, que nos enfraquecem, que nos tiram direitos. Né? Olha, você acessar antirretroviral é um direito. E aí eles me dão fracionado. Como é que eu vou viver feliz? E a gente quer viver feliz, né? Há um tempo,
eu ouvi em algum lugar, não me lembro onde, de que existe uma juventude agora que não viveu o que foi a epidemia lá no passado e sabe que hoje viver com AIDS é uma coisa normal. E por conta disso, a prevenção estava sendo deixada de lado. É de fato uma realidade? Então, se você pega os dados estatísticos, os boletins, você mostra que a faixa que mais se infecta é a faixa dos jovens até os 29 anos. E jovens, isso existe. E aí, eu não sei se eu posso falar que é porque eles não viveram epidemia, porque eles acham que é só tomar um remédio e fica tudo certo. Eu imagino, lembra-se quando a gente era jovem? O jovem gosta de se expor, isso é uma característica da juventude, né? Não tem uma avaliação do que a gente acha que é cuidar, né? Nada vai acontecer comigo, eu sou um super-herói. E nesse sentido a informação é tão importante. Quando você tira essas campanhas de prevenção, que a gente falava ainda mais numa época agora como carnaval, isso é muito perigoso. Claro, nós estamos no auge não que você só se infecte no carnaval, você se infecta o ano todo, claro, né? Não é só no carnaval. Mas a gente tem que frisar que no carnaval você está mais vulnerável, homens e mulheres. Eu também queria falar uma coisa sobre, a gente tem nos boletins epidemiológicos uma grande concentração de novas infecções nessa faixa etária. Mas se você pegar também e olhar o boletim por faixa etária e por sexo, você vai ver que as mulheres com mais de 40 anos estão se infectando. E aí não aparece, porque não é tão grande a infecção. Mas se eu tenho aí uma porcentagem grande de mulheres infectando, a gente precisa também fazer campanha para esse público. E como eu já falei antes, a campanha de prevenção não pode ser campanha de medo, tem que ser uma campanha de esclarecimento, né? É melhor você não viver com HIV. É melhor você se cuidar, é melhor você se prevenir. Mas caso você seja um HIV positivo, é possível você viver bem, desde que você tenha um tratamento adequado, desde que você tenha acesso universal aos antirretrovirais, desde que tudo funcione normalmente. Não precisa ser excepcional, apenas funcionando como deve ser. Claro. Vamos para mais uma participação. A Amélia Garcia está com a gente. Ela é ativista do Grupo de Mulheres Prostitutas do Estado do Pará. Um grupo que é apoiado pelo Fundo Brasil de Direitos Humanos. A Amélia faz uma crítica em relação à inércia de governos ao pregar ações e posturas de combate à epidemia da AIDS e HIV, mas deixar nas mãos dos movimentos sociais a efetivação dessas ações. Olá, seja muito bem-vinda, Amélia. Muito obrigada. O GEPAC agradece. Explica para a gente, realmente a efetivação de ações e de políticas públicas acaba ficando na mão dos movimentos sociais? Com certeza. A gente sempre diz que o governo não está onde o movimento atua. Levando para o lado dos trabalhadores sexuais aqui no estado do Pará, todo o trabalho efetivo que realmente executa é o movimento social através das entidades, entre elas está o GEPAC, porque, por exemplo, o governo não sai à noite para fazer trabalho nas áreas de prostituição, mas o GEPAC vai. Claro. A gente está com um delay, caiu e voltamos. Amélia, fala um pouquinho sobre o trabalho, então, que vocês desenvolvem. O GEPAC ele tem um trabalho muito específico com os trabalhadores sexuais, seja travestis, transexuais, mulheres cis, enfim. O GEPAC ele está onde aquele trabalhador precisa. E a gente trabalha muito a parte de identidade, porque o trabalhador sexual ele é uma pessoa muito invisibilizada pela sociedade. Então, o GEPAC tem esse trabalho, essa preocupação. Também com relação à violência, também que é algo muito forte, né? Nossos trabalhadores também são muito vitimados pela violência. Enfim, várias coisas também. Aplicamos muito a classificação brasileira de ocupação, porque a gente sabe que o trabalho sexual ele não é legalizado, né, ainda no Brasil, então a gente está nessa batalha para que seja legalizado. Você vê a diferença
dos anos anteriores, quando existia uma política com mais força de combate a HIV/AIDS, de prevenção, do que nesses anos agora, nesses últimos anos, em que a gente assiste esse desmonte dessas políticas? Com certeza. A gente já está muito assim preocupado, que a gente está no extremo norte do Brasil, preocupados porque a gente ouve dizer que o governo federal quer largar na mão das prefeituras a compra de insumos. Onde que uma prefeitura vai se preocupar em comprar insumo? Nunca. Ela se preocupa com outras políticas, mas essa política ela não vai se preocupar. Então, nós nos preocupamos muito com isso, porque a gente, quando visita as áreas de prostituição, a gente vê muito esse problema, a precarização dessa informação, desse insumo que não chega a esse trabalhador. Então, a gente tem um olhar muito preocupado com relação a isso, né? E a gente observa pelas palavras do nosso excelentíssimo presidente que não há essa vontade política de continuar um trabalho mais efetivo nessa política de combate às ESTs. Amélia, agradeço demais o depoimento que você traz aqui para a gente. Parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem, como você disse, com pessoas que são invisibilizadas de fato. Então, é importantíssimo esse trabalho. Parabéns, sucesso. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Um abraço, até mais. A gente já está quase encerrando. Eu queria saber da Débora. Fala mais sobre esse edital. Então, vocês estão com o edital aberto para, de fato, projetos, entidades que lidam com tudo isso que a gente comentou agora. Exatamente. Eu vou colar de novo na fala do Veriano, que é nosso conselheiro, né? Que, assim, as questões da saúde são parte das questões que a gente está vivendo nessa época atual, mas todos os movimentos estão sofrendo muita repressão. E na fala do GEMPAC, né? Porque o GEMPAC foi apoiado pela gente várias vezes em projetos diferentes, em editais como esse edital que nós estamos lançando agora. Fazendo uma pesquisa em várias capitais sobre violência contra pessoas em prostituição. Um outro montando o próprio núcleo de comunicação do GEMPAC. Por que eu estou dizendo isso? Que as estratégias escolhidas pelos grupos podem ser as mais distintas. O que importa é que estejam na luta, na ponta e que sejam protagonistas das causas que estão representando. Então, assim, a gente apoia o GEMPAC quando a gente apoiou um grupo de prostitutas. Não é uma organização alienígena que chega para fazer um trabalho em nome de alguém. Sim. Então, a gente apoia organizações indígenas, apoia organizações de mulheres, LGBT e mais, exatamente. E aí, o que é esse edital? Esse edital está aberto até dia 28 de fevereiro, então, pouco depois aí do Carnaval, tem tempo para inscrever. Vão ser doados um total de R$800 mil, dividido para mais ou menos 20 organizações. São R$40 mil por projeto. A organização recebe esse dinheiro para desenvolver as atividades durante um ano. E é um edital muito corajoso, Thalita, porque o nome dele é Resistência. E eu acho que é isso. A gente está tentando continuar nosso trabalho de fortalecimento da sociedade civil, de fortalecer as lutas por direito e de resistir a tudo isso que a gente está enfrentando aí de retrocesso. É só entrar no site. Só entrar no site, fundobrasil.org.br/edital/resistência. Repetindo, fundobrasil.org.br/edital/resistência. É isso. Agradeço o Fundo Brasil, agradeço a Genice. O Fundo Brasil participa quinzenalmente aqui do Bom para Todos, sempre trazendo temas relevantes para a discussão aqui no estúdio, temas que mexem com a vida dos brasileiros e dos cidadãos no geral. Muito obrigada, Débora. Obrigada a você, Genice. Pessoal, muito obrigada pela companhia. Lembrando que você pode assistir ao nosso programa na representação. Tem hoje às 11 horas da noite. É isso, a gente volta amanhã. Até lá. Tchau, tchau.